Dia 86, Apocalipse 7, 8 e 9. Então vi 4 anjos em pé no 4 cantos da terra, impedindo os 4 ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos 4 anjos que haviam recebido poder para danificar a terra: Esperem! Não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa dos seus servos. E ouvi o número dos que foram marcados com o selo de Deus. Eram 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12, da tribo de Gade 12, da tribo de Azer 12, da tribo de Naftali 12, da tribo de Manassés 12, da tribo de Simeão 12, da tribo de Levi 12, da tribo de Isacar 12, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois disso vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. Gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 seres vivos. Prostraram-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, cantando Amém. Louvor e glória, sabedoria, gratidão e honra, força, poder, pertence ao nosso Deus para todo sempre. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses vestidos de branco? De onde vieram? Eu lhe respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite o servem em seu templo, e aquele que se senta no trono lhe dará abrigo. Nunca mais terão fome nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso, misturado às orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Em seguida, os 7 anjos com as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. O primeiro anjo tocou sua trombeta. Foram lançados sobre a terra granizo, fogo misturado com sangue. 1/3 da terra pegou fogo, e foi queimado 1/3 das árvores, além de toda a relva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, foi lançado sobre o mar algo parecido com uma grande montanha em chamas. 1/3 da água do mar se transformou em sangue. Morreu 1/3 de todos os seres vivos do mar. Foi destruído 1/3 de todos os navios. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como uma tocha, sobre 1/3 dos rios, sobre as fontes de água. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo 1/3 das águas. E muita gente morreu ao beber dessas águas amargas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido 1/3 do sol, da lua, das estrelas que escureceram. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Então vi e ouvi uma águia que voava no ponto mais alto do céu e gritava em alta voz: terror, terror, terror sobre todos os habitantes da terra, pelo que acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem as suas trombetas. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Lhe foi dada a chave para o poço do abismo. Quando o poço foi aberto,
Dele saiu fumaça como de uma imensa fornalha. A luz do sol e o ar escureceram com a fumaça. Então da fumaça saíram gafanhotos que desceram sobre a terra, e foi dado o poder para ferroarem como escorpiões. Receberam ordens para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na terra, na testa. Também lhe foi ordenado que não as matassem, mas que as atormentassem por 5 meses, com dor, como a ferroada do escorpião. Naqueles dias as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinha na cabeça algo semelhante a coroas de ouro e o rosto parecia humano. Os cabelos eram como de mulher, os dentes como de leão, vestiam uma couraça semelhante ao ferro. Suas asas rugiam como um exército de carruagens correndo para a batalha. Tinha caudas que ferroavam como escorpiões. Por 5 meses tiveram poder para atormentar as pessoas. Seu rei é o anjo do abismo. O seu nome em hebraico é Abaddon, em grego Apolion. O primeiro terror passou, mas ainda vem outros 2. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que está na presença de Deus. A voz disse ao 6º anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Ouvi que seu exército era constituído de 200 milhões de soldados a cavalo. Em minha visão eu vi os cavalos e os cavaleiros montados neles. Os cavaleiros usavam couraça vermelha, azul escura, amarelas. Os cavalos tinham cabeça como a de leão e da boca saíam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto por essas 3 pragas que saíam da boca dos cavalos: fogo, fumaça e enxofre. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda tinha cabeça como de serpente, com as quais feriam as pessoas. Aqueles que não morressem dessas pragas ainda se recusaram a arrepender-se de seus atos perversos. Continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram de seus assassinatos, sua feitiçaria, sua imoralidade sexual e dos seus roubos.